está no tabuleiro político. Ali tem o pastor Everaldo, já foi candidato. As pesquisas me dão 5% de intenção de votos. Então eu tenho rodado o Brasil até para não começar uma futura, talvez, campanha com desconhecimento mais profundo do nosso país. Só um pouquinho. Já começou a campanha, né? Eu vou colocar aqui o áudio aqui da chegada em Porto Alegre, tá? Sobe aqui que eu separei aqui, tá aqui. Né? Isso aqui é campanha. Olha não, só. mas ó, pode ser. É o povo que pode ser involuntária. Isso é a voz do povo, não é do Jair Bolsonaro. Ó. Foi ontem, meio-dia. Ontem, em qualquer lugar que eu vá, né, no aeroporto, estão sendo esse tipo de recepção. Mas é o povo que está dizendo, não sou eu. E o pessoal fala mito. Pegou esse apelido, né? Não sei de onde veio, né? Um dos apelidos, quando era garoto, era Parmito. Parmito. Porque a minha canela branca parecia aquele palmito depois que você tira as folhas mais de cima, né? E talvez agora apagou-se o par, ficou só o mito. Talvez seja isso aí. Davi, fala de bosta aí. Essa recepção que o senhor tem tido nos aeroportos pelo Brasil, por onde o senhor tem ido, e mim mesmo apelido, mito e tal, tudo isso obviamente eu acho se deve à oposição muito dura, feroz, muito atuante que o senhor faz ao PT, né, ao governo do PT. E a gente sabe também dos seus embates aí com a Maria do Rosário, com Jean Willis, né, com deputados que estão mais à esquerda ou que defendem causas da LGBT, esse tipo de causa, né? Então a gente sabe tudo aquilo que o senhor é contra, né? Ontem até estava conversando com o Potter e com a Kelly a respeito disso, que o Brasil inteiro sabe dos pontos, das coisas contra as quais o senhor é. Mas para ser presidente da República a pessoa tem que fazer alguma coisa, não adianta só ser contra, né? O que o senhor é a favor? Qual é o seu projeto? Olha, essas questões LGBT, Maria do Rosário, Érica Cocai, entre outros, é o que mais aparece na mídia, porque quem faz a pauta são vocês, não sou eu. Eu, quando estou em várias outras emissoras por aí, me dão espaço para falar em economia também, já que você está em Boston, né? Nós temos que nos aproximar dos Estados Unidos. Você pode ver, vocês aí, os americanos, juntamente com os japoneses, primeira e terceira economia do mundo, mais 10 países, juntamente aqui da América do Sul, com Peru e Chile. Fizeram aqui o acordo do Pacífico e comercial. Ficamos de fora. Esse acordo levou 5 anos para ser costurado e o Brasil fez questão de ficar de fora. O Brasil, na política que está aí, é de um viés de esquerda. Você pode ver. Agora, uma picuinha da senhora Dilma Rousseff não quer aqui receber as credenciais do indicado por Israel para ser embaixador aqui. Olha, meu Deus do céu, nós das Forças Armadas aceitamos um cidadão do PCdoB para ser ministro da Defesa. Porque essa picuinha com Israel, que é a única ilha, que está numa ilha de democracia lá. O único país democrático naquele mar todo de exceções é Israel. Por que o Brasil se afasta das democracias? Você, para fazer negócio com o mundo todo, praticamente você tem que pedir bênção ao Mercosul. Você tem que manter o Mercosul, sim, mas tem que partir para o bilateralismo. Isso é questão econômica. Por isso, nós estamos aqui ladeira abaixo na economia. Você pode ver, há pouco tempo, o Brasil aqui fez um acordo com o Equador para importar bananas. E agora estamos na iminência, já que eu estou aqui no Rio Grande do Sul, e vocês produzem também isto, o Brasil está na iminência de assinar um acordo com a China para importar maçãs. Essas questões, nós temos que, se eu sou presidente, nem entraria na pauta. A questão das riquezas, nossa, nós estamos no país mais rico do mundo. A sua economia seria uma economia mais liberal? Como é que seria? Você tem que dar liberdade para o empresário poder trabalhar. Quando eu estou com o agronegócio, a bronca dele é o seguinte: eu quero que o Estado me deixe trabalhar. Não venha com picuinhas para cima de mim o tempo todo. Eu não quero que o Estado fortaleça o MST. E fortalece, o PT fortalece, é lógico, aliado ao MST. Agora estamos vendo setores do PSDB, como vimos há 15 dias, um dos possíveis candidatos a presidente, se aproximar do MST visando 2018. Você está falando de Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, eu não queria falar o nome aqui, mas toda a exposição foi dele, foi na capa da Folha de São Paulo e a matéria foi real, que às vezes a matéria sai e houve uma má interpretação. Acontece, vocês falam de vez em quando também, né? Como nós. O senhor não bota a culpa na gente. Não, mas de vez em quando falha, uma vírgula fora de posição, você muda completamente o sentido, né? Claro, mas retomando. Na garotada aqui, né? Quando era garoto, né? No ato impensado, mata o filho, o pai amado. Quem matou quem? Você não sabe, às vezes fica isso. E de acordo com o interesse daquela pessoa que está lendo a tua matéria ou te assistindo, ela dá uma conotação para aquilo. Então nós temos um país riquíssimo. Eu estive em Manaus.
o pessoal lá está em cima de uma serra pelada. Temos tudo na região norte do Brasil, tudo. Não só a biodiversidade, como as riquezas minerais. E aquele povo lá, de certa forma, não passa fome, mas vive mal. E nós poderemos explorar isso aí. A questão do nióbio, eu estou tendo dificuldades enormes para levantar aqui a questão do nióbio. Eu só sei que nós não exportamos nióbio, exportamos liga de ferro. É outro nome. É outro nome completamente diferente. Mas é uma riqueza incalculável que, como, por exemplo, o Canadá só tem 2% disso, o PIB do Canadá praticamente equivale a 10% no tocante ao nióbio, e nós aqui estamos jogando fora isso aí. Hein, deputado, queria voltar nessa questão econômica que o Davi trouxe à tona. A gente está enfrentando uma crise muito forte, né, e que atinge o emprego, que atinge, a gente está vendo os números da inflação foram recordes, os números do emprego, e o Congresso Nacional está discutindo medidas que foram propostas pela presidente, né, pelo Poder Executivo, medidas para tentar retomar a economia através do ajuste fiscal. Tem desde a criação de novos impostos, CPMF, e até algumas que já foram aprovadas, mudança no seguro-desemprego, enfim. Eu queria saber qual a sua posição em relação a essas medidas e até também uma avaliação sua, se o Congresso não está demorando muito para discutir isso, talvez por causa do processo de impeachment. Não sei se não está, assim, a gente não vê uma ação para tocar isso de uma vez. Para você fazer um ajuste fiscal via majoração de impostos ou criação de outros, você pode botar lá um poste no Planalto. Agora, por que chegamos a esse ponto? É o viés ideológico da economia brasileira. Não, claro, mas eu digo do que pode ser feito para melhorar. Depender de CPMF, aumentar imposto, nunca teve, não vai ter meu apoio. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, não é por aí. Você fala em ajuste fiscal, acertar as contas do governo. Você mesmo diz que tem gente perdendo emprego, e tem. Sim. No último ano, a média foi 4 mil por dia que nós perdemos. Continua essa no Rio Grande do Sul foi 95 Muitos que não mil perderam emprego, negociou passar de 3 para 1.500 por mês. Como é que fica o ajuste fiscal esse elemento? Teve o trabalho que teve aqui, ó, seu salário reduzido. Ele que se exploda, ele que vai para a inadimplência, as pesquisas mesmo mostram. 20% do trabalhador está inadimplente. Não, claro, seja, claro. A minha dúvida é sobre o que pode ser feito. Entre arroz e feijão e a conta de luz, olha só, você não vai resolver de imediato isso daí. Sem dúvida. Primeiro, mudar radicalmente a visão econômica do Brasil. Temos que nos aproximar dos americanos, da Europa, tá? O pessoal os tigres asiáticos. Nós temos que investir aqui de modo que nós não continuamos exportando um navio de minério de ferro e recebendo de volta uma canoa de aço ou meia dúzia de laptops, como eu estou vendo na tua frente aqui. Nós estamos basicamente nossa economia calcado nos commodities, é o agronegócio e uma exploração predatória das riquezas minerais. Você praticamente hoje não tem lucro nenhum para exportar minério de ferro. Tá? O pré-sal nosso não existe mais. Você gasta aproximadamente $80 para tirar um barril de petróleo do fundo do mar para ser vendido aqui fora por $30. Você perde $50 cada barril. Nós temos que investir em tecnologia, tá? Nós temos que ter aqui um Vale do Silício em nosso Brasil. Não é curto prazo isso. Não é curto prazo, não é curto prazo isso, tá? E você fazer parcerias com o mundo, quer dizer, por que não explorarmos a biodiversidade das terras indígenas com os japoneses? O índio não quer ser latifundiário. A gente sente isso e conversa. O índio quer energia elétrica, ele quer um dentista para arrancar teu dente que esteja doendo, ele quer internet, quer televisão. Ele não quer, por exemplo, 9 mil Yanomamis, não quer uma área o dobro do estado do Rio de Janeiro para nada. Inclusive, grande parte da área Yanomami não tem vida animal nenhuma lá, dada a radioatividade existente na flora da terra. Por que foi demarcado como terra indígena? Por quê? Como é que o índio consegue ter mais pressão numa pseudo-reforma agrária que os marginais do MST, que fala a nossa língua, recebe dinheiro do governo via ONGs para levar o terror ao campo? Então isso daí, você pode ver, vale a pena aqui. Você não sai de casa sem energia. Se você não tomar café, não almoçar, você vai acabar um dia ficando deitado dentro da tua casa, não vai sair de lá. O Brasil sem energia, nós estamos no caminho, tá? O caminho da miséria absoluta aqui. Você pode ver, pega um estado de Roraima, por exemplo. Lá tem o rio Cotingo. Você pode fazer 3 hidrelétricas dado aos desvios, aos desníveis topográficos existentes na região. Você não pode fazer por quê? Encheram de índio a região. Tudo é reserva indígena. E o estado de Roraima continua sendo escravo, dependente de uma energia de péssima qualidade vindo da Venezuela para cá. Como é que nós podemos falar em melhorar o Brasil se nós não temos como ter energia?
O Brasil, enquanto o Lugo era presidente do Paraguai, você tá em Londres aí? Não, Boston. Enquanto o Lugo era presidente do Paraguai, o Brasil, lógico, via Ford de São Paulo, Unasul, etc., começou a construir, com 80% de dinheiro nosso, uma linha de transmissão de Itaipu para Assunção. Imagine você, empresário em São Paulo. Você vai investir como se você não tem segurança energética? Quem já tem, não vai reformar teus pátios também, a tua empresa, além da falta da segurança energética, que você depende também de 40% do gás da Bolívia. É só o Evo Morales fechar lá teu registro que sufocou aqui a indústria em São Paulo. O empresário vai produzir mais para quem se o pessoal não está comprando? A Zona Franca de Manaus, agora o ano passado, bateu próximo de 70 mil desempregados, porque produz o quê? Supérfluo. Entre o arroz e feijão e uma televisão, você fica com arroz e feijão. Deputado, eu admiro o senhor, porque o senor, a gente perguntou o que fazer. O que fazer? O ajuste fiscal e ele vai parar no... A questão é credibilidade. Se você, por exemplo, se você seja casado com ela aqui, se tem uma desconfiança entre vocês, esse casamento não vai pra frente. Tem que botar um ponto final na desconfiança. Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso. Você tem que ter credibilidade de vocês dois. É o que o governo não tem. O empresário brasileiro, quando vai pro exterior, ele já chega com o manto da desconfiança lá fora. Que nós somos aqui uma barbúrdia. Mas o problema de terra no Brasil é só um problema de terras para índios? O Brasil tem latifúndios improdutivos? Como é que o senhor faria uma distribuição de terra melhor? Olha só. Cuidado com as palavras minhas aqui, né? Nós temos uma senhora. Não, por isso que eu perguntei. O pessoal gosta muito de me jogar contra as mulheres. Por isso que eu te perguntei. Você pode ver. Seria a mesma coisa. Hoje em dia, tem máquina de lavar roupa, não tem? Você quer ir pra Barranca do Rio lavar roupa? Não, nem a tua esposa. Tá ok? O que é reforma agrária? Você vai dar, por exemplo, 5 hectares para um cara ali. Ele não tem dinheiro para investir para absolutamente nada. Ele vai ter que pegar empréstimo de qualquer lugar. Mesmo assim, o que ele vai produzir ali, ele economicamente não vai ter como garantir uma concorrência com alguém que está com 10 mil hectares no outro canto. Reforma agrária é uma utopia. A própria China, hoje em dia, já tem 50% da população urbana. Deixou de ser rural, aquela mão de obra. Aqui é a mesma coisa. Você pega esse pessoal do MST, se falar que amendoim dá em coqueiro, muitos vão acreditar que ele tem que subir no coqueiro para cortar amendoim lá em cima. Eles não sabem nada. É massa de manobra. É um exército na mão do PT, juntamente com o MTST, é o pessoal sem teto, né? Que tá ali, que é um exército do PT que apenas... Mas isso é um problema nacional. É um problema, lógico. Como é que o senhor, presidente, olha, reforma agrária, não é isso. Tanto é que quando você vai de assentamentos, poucos anos depois, praticamente não existe mais ninguém lá. O pessoal volta a incorporar o exército do MST, e agora o MST está dentro das cidades. O MST faz parte agora de ocupação de escola em São Paulo, faz parte do movimento aquele movimento dos professores no Paraná também. Não tem nada a ver com isso, mas eles estão lá. O MTST está engordado agora com 40 mil haitianos em São Paulo. O Haddad pretende desapropriar parte do campo de Marte em São Paulo, que está lá, a nossa Força Aérea está lá, para construir unidades habitacionais populares, e grande parte disso para haitianos, que agora já estão sendo cadastrados para receber o Bolsa Família. Não é dessa forma. Quando você fala, por exemplo, que eu sou muito criticado a questão de vinda de refugiados para cá, a cultura deles é diferente. Pegue aí um refugiado do norte da Síria, tá ok? E bote para trabalhar ela aqui como patroa. Ele não admite estar subordinado a uma mulher. A cultura é completamente diferente. Por quê? Está entrando aqui de formas completamente descontrolada essas pessoas para cá. Olha o colega de Boston aí, ele pode falar a questão ali o que está acontecendo ali na Europa, o que está acontecendo ali ali na Alemanha. Angela Merkel já está arrancando os cabelos. Olha o estupro coletivo agora na virada do ano na Alemanha. A Bavária, que deu apoio que dá apoio a Angela Merkel, está pensando em retirar o apoio porque esses refugiados estão indo para lá. Como é que você resolve um problema desse? Porque o refugiado, você não é entrar daqui de forma descontrolada. Um controle rígido. Um outro caso que realmente tem uma pressão política, por exemplo, o Patisti. É um refugiado político? Não. Era um cara que é terrorista, que executou 4 pessoas. Ele é um caso especial, mas digo assim, são milhões de pessoas, milhares de pessoas fugindo. Problema deles. Fugiram por quê? Daqui a pouco, se nós continuarmos nesse regime... Fugiram porque tem um Estado islâmico. Daqui a pouco, se nós continuarmos aqui acreditando no bolivarianismo, acreditando nas utopias da esquerda, de um Brasil igual e mais justo para todo mundo, nós vamos acabar fugindo para Miami também. Não é nem isso que eu digo. Eu digo assim, o problema sírio, por exemplo, assim, existe um Estado islâmico que impõe as suas regras. Se o senhor... Não, olha só.
A Dilma Rousseff, na ONU, o ano passado, falou que queria o negociar. mundo devia negociar com o Estado Islâmico. Não, mas especificamente sobre a Você entrada pode deixar deles entrar aqui, alguns aqui, independente. mas no rígido controle. Eles deputado, têm que se adequar à nossa cultura e não nós a deles. Fala, Davi. Mas, deputado, o Brasil é um país de imigrantes, né? O senhor certamente também deve ser neto de imigrantes, né? Bolsonaro Italiano, que é um sobrenome italiano, né? E todos nós, ou grande parte dos brasileiros, são filhos de imigrantes, né? De pessoas que fugiram, muitas vezes, de condições bem ruins nos seus países de origem, né? Alemães fugindo de alistamento militar obrigatório, que era terrível, os italianos fugindo da fome também, japoneses também fugindo da fome nos anos 40, etc. Essas pessoas não proporcionaram aqui a Revolução Industrial. Esses que são muito. Exatamente. Você pode ver, quando você bota 40 mil haitianos em São Paulo, o que esse pessoal. Não tem trabalho para brasileiro aqui, você quer dar para esse pessoal? Só deixa eu completar. Os sírios, né? O senhor falou dos sírios, né? Que tem uma cultura diferente. O maior hospital do Brasil é sírio-libanês. Ele é fundado exatamente por imigrantes sírios, pessoas que têm essa mesma cultura que eles têm lá. A pessoa chega num novo país, ela acaba se adequando, acaba aprendendo, a gente vê que um imigrante, que uma pessoa que vem para se estabelecer num novo país, ele acaba trabalhando muito mais, ele acaba tentando se adequar, ele acaba tentando aprender. Claro que existem exceções, existe gente que vai fazer de tudo em toda parte do mundo, né? Mas nesse caso são pessoas que estão fugindo da barbárie, né? Do Estado Islâmico que a gente que mutila as pessoas com as quais não concorda, que assassina, que toca fogo, que afoga vivo, esse tipo de coisa, né? Mas no meio deles vem exatamente esse pessoal do Estado Islâmico e não temos qualquer controle aqui no nosso país. Você pode ver, esse último caso na França, tinha gente que entrou lá como refugiado. Tá ok? Não podemos deixar essa cultura vir para cá e eles querem impor essa cultura. Você sabe que, mesmo os refugiados, ele tem um comportamento, um tratamento dispensado por ele para a mulher completamente diferente de nós. Você sabe disso. Você pode ver. Nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, me desculpa aí, que caso eu venha a ser Angela Merkel ou um chefe de um grande país desse que está recebendo grande carga de refugiados, eu lotaria navios turistas e mandaria 2 milhões para cá. Imagine como é que ficaria a nossa situação. Não tem emprego para nossa gente. Você quer tratar esse pessoal como aqui dentro? Não tem, inclusive, qualquer controle sanitário. Os haitianos estão entrando aqui sem qualquer controle sanitário. Chegou aqui agora o que? A Zika? A microcefalia? De onde está vindo isso aí? Não dá para fazer uma certa associação? Não estou querendo condená-los só por serem negros e pobres, não é por aí. Não podemos abrir as portas da nossa casa de forma descontrolada como o Brasil está fazendo. Agora, o interesse do governo do PT é, junto com essas pessoas, vir uma minoria de escória para cá para servir aos seus propósitos no futuro. Pode ter certeza disso. Ô, deputado, eu queria trazer a discussão um pouquinho cá para o Rio Grande do Sul. Nós gaúchos não somos seus eleitores por motivos óbvios, porque o senhor é deputado federal pelo Rio de Janeiro. Talvez nessa eleição, o senhor sendo candidato à presidência da República, seja a primeira oportunidade que os gaúchos tenham de votar no senhor, né? Se essa candidatura se confirmar. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre o que o senhor tem de conhecimento aqui do Estado, especialmente dos nossos parlamentares, assim, né? Que pessoas lhe trazem admiração ou que o senhor acredita que possam desenvolver um bom trabalho, até pelo que o senhor conhece do Congresso Nacional. Hoje o senhor está no Partido Progressista, né? Mas pelo que a gente lê, sim, pode ir para o PSC, o senhor disse aqui também, né? Mas há algum parlamentar, alguma referência sua aqui no estado do Rio Grande do Sul? Eu não quero aqui condenar ou absolver qualquer parlamentar. O meu partido que tem mais gente ali com o nome dentro do Supremo Tribunal Federal. Acredito que tem inocentes assim. Sim, nem estou entrando no mérito do senhor tá falando da Lava Jato, né? Mas eu digo de um trabalho positivo. Não, o trabalho positivo que a gente faz, você tem que dar com exemplo. Infelizmente, grande parte dos políticos brasileiros, né, entra num negócio. O Rio Grande do Sul, nós estamos na iminência já tem parlamentar contrário a isso, não só do Rio Grande do Sul, mas do Paraná e Santa Catarina, por exemplo, de autorizar a importação de maçãs da China para cá. São essas questões. Eu estou me preparando para talvez dentro do PC ser um dos candidatos, que o PC fechou a questão.
teremos um candidato a presidente em 2018. Quem será? Quem tiver melhor pontuado em pesquisa em nosso meio. No momento sou eu. Pode ser lá na frente que apareça outro nome, até mesmo o próprio pastor Everaldo. Isso está aberto entre nós. Agora, a minha vinda é mais exatamente para ouvir vocês onde são seus problemas. Um problema nacional, segurança. É como atacar esse problema aí. Primeiro, revogando o Estatuto de Armamento. Por que você não pode ter uma arma dentro da tua casa? Quando se fala em violência contra a mulher, vi agora há pouco vocês falando do aplicativo aqui. O bom aplicativo que a mulher pode ter dentro de casa é uma arma, para evitar violência contra ela. Eu sei que falaram em violência doméstica. Para você liberar, isentar ou evitar que a mulher sofra violência dentro de casa é dar independência econômica. Uma mulher que tem uma qualificação e tem um emprego, ela muitas vezes não vai se submeter a maus tratos do seu companheiro dentro de casa em troca de um prato de comida, ela vai cuidar da vida dela. Hoje muitas se submetem à violência porque não tem onde cair morta, daí acaba sofrendo essa violência dentro de casa. E muitas vezes você prende o cara, tem que prender, tem que dar um corretivo nele, mas a mulher vai passar fome em casa. Ela mesma vai na delegacia e pedir pelo amor de Deus para soltar o marido. Mas hoje ela não pode fazer mais isso. Começou o processo, vai em frente. Então não é apenas um pedaço de papel que vai nos libertar da violência que aflige a todos. A questão do armamento. Falam tanto em período militar, né? Ditadura. No período militar você comprava um revólver na mesbla. E não tinha essa violência toda que acontece hoje em dia. Deputado, tem uma coisa assim que o senhor já defendeu isso e abertamente, e a discussão, eu não quero nem fechar em cima disso, discutir isso, tá? Mas sobre ditadura militar. A ditadura militar brasileira foi um período longo e algumas liberdades foram colocadas para fora. Tipo assim, não tinha liberdade. Liberdade de quem? Pra quem? Liberdade de imprensa, alguns músicos não podiam escrever. Hoje você tem liberdade de imprensa? Sim. Você demorou para falar assim. Não, eu respondo, se ele demora. Em grande parte da mídia brasileira, verbas oficiais, pô. Deixa eu acabar só a minha questão. Por exemplo, o senhor tá no timeline, eu não sou a mídia brasileira, a gente é o timeline. Tá. O timeline tem liberdade de imprensa. Eu posso falar pro senhor que nós temos. Bem, parabéns. Né? Aliás, lembra o senhor reclamou que a mídia não dava espaço pro senhor naquele caso com a Marisa Rosário, a gente entrevistou o senhor, ou seja, isso é liberdade de imprensa. Mas eu quero perguntar ao senhor o seguinte, o senhor sendo presidente do Brasil, o senhor porque o senhor defende a democracia é liberdade. Né? O senhor defende a liberdade completa da imprensa? O senhor defende que todo mundo possa criticá-lo? Como é que é o senhor nesse sentido? O governo atual do PT, quantas vezes tentou o controle social da mídia? Várias vezes tentou e não conseguiu. Sim. Vocês reagiram bastante por lá de cá. E como é que é a opinião do senhor? Tem que ter liberdade para isso. Você pode ver o governo aqui, nós só não tivemos ainda regulamentado por decreto o marco civil da internet, porque o presidente da Câmara não é do PT. Sim. Ou não está aliado ao governo. Se o senhor fosse presidente do Brasil, o senhor não faria todas as coisas que a ditadura brasileira fez, por exemplo, que os governos ditatoriais fizeram. A Rede Globo, a TV Globo nasceu em 65. O próprio Roberto Marinho, editorial de 7 de outubro de 1984, elogiou o período militar. A imprensa funcionava. Lógico que dentro da imprensa tinha aquelas pessoas que estavam ainda tentando catequizar a ideologia de certas pessoas. Não, então vamos mudar a pergunta. O senhor acha que tinha liberdade de imprensa? Tinha bastante liberdade. Lógico que tinha fatos que algumas coisas eram censuradas. A gente vê hoje em dia quem vai na biblioteca da Câmara de Brasília consegue ver muita coisa lá, né? Que tinha certos jornais que publicavam a receita de bolo só para, segundo eles, sacanear. Para dizer que teve uma matéria censurada. Mas também teve matéria censurada. Teve, não vou negar. Fala, Davi. Deputado, se fosse na ditadura militar, o senhor não poderia se candidatar a presidente. Pô, mas olha só, rapaz, olha só. Primeiro, o que é ditadura? Tá? E a imprensa costuma chamar o Figueiredo de ditador e Fidel Castro de ex-presidente. Tá ok? Olha só, o PCdoB elogia o regime norte-coreano, com a foice e o martelo lá. Tá ok? Não houve 31 de março, houve 2 de abril. Quem caçou João Goulart? Eu te pergunto para você que tá em Boston, quem caçou João Goulart? Foram os militares? Eu te pergunto agora. Nós aqui, como diz o Potter, nós aqui no timeline achamos ditadores na Coreia do Norte, em Cuba. E também os ditadores do período militar do Brasil. Vamos lá, o que é ditadura? É você não perde o direito de ir e vir. Alguém perdeu o direito de sair? Não, a ditadura, no caso do Brasil, é um regime em que, em primeiro lugar, o povo não tem direito de escolher os seus representantes. Representantes? Vamos lá. Você tinha eleição para deputado federal, sempre teve. Para governador. Para governador passou a ser depois, na metade do período. O presidente da República não tinha direito. Vamos lá, quem elegeu o Castelo Branco? A partir de 82. Quem elegeu o Castelo Branco? Quem elegeu o primeiro presidente Castelo Branco? Ele meteu o pé na porta e deu golpe e assumiu.
Não, mas foi um golpe. Ah, foi um golpe? Quem caçou o João Goulart foi o Congresso Nacional no dia 2 de abril de 64. Que golpe é esse? Mas era um E por congresso que ele foi sob caçado? tacão militar, Não, né? por que ele foi caçado? Toda a mídia, à exceção do jornal Última Hora, queria a cassação do João Goulart. Toda a igreja católica, os padres pregavam abertamente a ser do João Goulart. Os empresários, os agricultores, as mulheres das ruas. Ué, o Collor de Mello saiu também, não saiu? Por cassação do Congresso Nacional? O Collor de Mello foi empichado, né? Não, mas lá naquela época a palavra era outra. A palavra era outra. Mas é que assim, o senhor não poderia ser candidato a presidente, no caso. Quem elegeu Castelo Branco, Costa e Silva, Geisel, Médici e Figueiredo? Foi o Congresso Nacional de forma indireta. Se for o Congresso Nacional dominado, e estava previsto na Constituição essa eleição. Sim, claro, mas ele era dominado. Não era dominado. O Congresso que elegeu Castelo Branco, no dia 2 de abril de 64, foi eleito em 61. Ulisses Guimarães votou em Castelo Branco. Deputado, deixa eu só interromper um minutinho, porque a gente perdeu a conexão com o Davi. São 10h44, a gente vai tentar, porque o Davi está em Boston, e a gente estava fazendo a pergunta e agora caiu a conexão. Perdão por interrompê-lo, mas é só por esse motivo. Davi, desculpa, deputado, tem assim, a gente viu as discussões e tudo mais. Eu queria a sua opinião mesmo, assim, de verdade. Assim, o senhor tem algo contra homossexuais? Nada contra. A minha briga começou em 2010. Não foi contra o homossexual. Quem é que não tem um amigo homossexual? Todo mundo tem. Sim. Eu tenho vários. Não, eu quero a sua opinião mesmo. A minha briga começou em 2010 contra aquele material que convencionalmente passou a ser chamado de kit gay. Era um conjunto de livros, de cartazes, de filmes, para passar na escola de ensino fundamental. Como, por exemplo, eu tenho o vídeo do secretário de alfabetização do MEC, André Lázaro, dizendo em audiência pública: passamos 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para fazermos o filme Beijo Lésbico para combater a homofobia. Alguém quer isso pro teu filho na escola? Hein, deputado, para além da discussão do kit gay, e aí talvez uma pergunta, se o senhor fosse eleito, eu queria saber se o senhor tomaria alguma postura em relação à união homoafetiva e a questão também da adoção de crianças. Olha, por casais gays. Olha só, o Supremo Tribunal Federal, ok, usurpando do Poder Legislativo, já legalizou a união homoafetiva. Tá faltando o casamento agora em si. Você entrar na igreja lá, de Grinalda, com o seu parceiro, né? Ou você com a sua parceira, ou eu com o meu parceiro, e realizar tudo isso aí. Sim. Agora, o que diz o artigo 226 da Constituição? Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher, comunidade familiar. Então a gente recomenda aqui, em especial as deputadas progressistas do Rio Grande do Sul, não vou falar o nome delas aqui, que comecem a colher assinatura para uma proposta emenda à Constituição para modificar esse artigo da Constituição, e daí ele passaria a se vigorar da seguinte maneira: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre pares como entidade familiar. Daí não tem mais problema. Mas e o senhor, a sua opinião? Eu votaria contra. Contra o casamento entre pares, que é o que o senhor... Por quê? Porque, olha só, se nós quisermos viver aqui em harmonia, nós temos aqui uma lei máxima, que é esse livro aqui verdinho, chamado Constituição na tua frente. E aqui, eu acabei de ler para você o que diz o artigo 226, o parágrafo 3º. Sim. Tá ok? Não interessa a minha opinião se mudarmos essas duas palavras aqui, homem e mulher, para pares. Eu sou obrigado a respeitar isso daqui. Como tem coisa na Constituição que eu não gosto, mas eu respeito. Sim. Tá ok? Não podemos falar em direito de minoria. Sim. Se é direito de minoria, eu te perguntaria: qual foi o candidato a presidente menos votado em 2014? Eu não lembro aqui quem foi, talvez o Levi Fidelis, talvez. Então vamos empossar o Levi Fidelis em defesa da minoria. Não é dessa forma. Ninguém está proibindo o homossexual de ser feliz. Mas casar, deputado, não pode, na sua avaliação na minha não na da Constituição brasileira. Não, mas eu digo se houvesse uma discussão para modificar, que é o que a gente está dizendo, discussão seria contra. E a adoção, obviamente, adoção também. É lógico também. Por quê? Olha só, me rendeu o processo, não vão me processar de novo. Eu falei, eu não deixaria um filho meu de 5 anos brincar com outro menino de 5 anos adotado por um casal de homossexuais. Por quê? Por quê? Porque o meu filho Joãozinho podia chegar em casa e falar: papai, eu vi no banheiro um homem bigodudo e um careca se beijando e um passando a mão no outro. Se eu falar que isso é normal, na semana seguinte, meu filho Pedrinho pode falar: papai, estou namorando o Joãozinho.
E o senhor acha que tem problema? Tem problema sim, por que não tem? O governo agora está com cartilha nas escolas, que eles dizem que eu estou mentindo, né? Mas é verdade, tanto é que eles tiraram uma página do MEC do ar, ensinando, estimulando as crianças a fazerem sexo a partir de 6 anos de idade. E você, eu sei que é uma rádio aqui, não vai aparecer, mas você vai ver aqui, ó. Que é aquele vídeo que o senhor fez mostrando o material. De um furinho pra você enfiar o dedo aqui e depois enfiar o dedo no órgão sexual da menina aqui do lado. É isso aqui. Aqui em cima, olha o tamanho do bilau do moleque pelado. É isso daqui está sendo distribuído nas escolas públicas municipais. E daí o MEC disse que não comprou. Agora já admite que quem comprou o material foi o Ministério da Cultura. Para tirar da reta, desculpa o palavrão aqui, o senhor Aloysio Mercadante, que é um possível candidato do PT a presidente. E digo mais, Aloysio Mercadante, com isso daqui, você está estimulando a pedofilia, que uma criancinha de 6 anos de idade, ao aprender a fazer sexo com seu coleguinha, inclusive orienta aqui, no banheiro, um passa a mão no outro, e os banheiros agora são unissex. Em resolução publicada no Diário Oficial da União de 12 de março do ano passado, tá bem claro lá, se o menino se sente menina, ele pode frequentar o banheiro das meninas, ele pode frequentar o vestiário das meninas, e tá na cara, tem muito moleque malandro que vai dizer que é gay para ver a menininha fazer xixi no banheiro com 6 anos de idade. Deputado, então está estimulando a pedofilia, esse tipo de material. Deputado, tem uma coisa assim que o senhor sempre lutou e conquistou todos os seus mandatos com votações expressivas para o legislativo, né? Tá. O senhor vai entrar numa luta, né, para o executivo. Com o executivo, o senhor precisa que pessoas que não concordam muito com o senhor votem no senhor. Chegar num segundo turno, por exemplo, assim, o senhor acha que o seu discurso está muito brabo, assim? Não, negativo. Quando você fala em criança, você tem que ser violento. Não tô falando disso aí. Eu tô falando quando você fala em criança, você tem que entrar com 2 pés no peito do cara. Permite mais uma coisa aqui. Tem a ver com uma deputada aqui, eu não quero falar o nome, já que ela foi secretária de Direitos Humanos, né? No site Humaniza Redes, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos, do governo federal, eles relativizam a pedofilia. Ou seja, caso nós aqui saímos daqui, num terreno baldio, encontremos um homem introduzindo pênis no ânus de um menino de 3 anos de idade, ou na vagina de uma menina de 4 anos de idade. Isso é pedofilia. É estupro. Vamos falar de pedofilia. Pelo site Humaniza Redes do PT, dessa deputada aqui, que agora parece que é candidata a prefeita aqui em Porto Alegre, que chefiou a Secretaria dos Humanos, tá bem claro que você deve pegar esse cara, esse marmanjo, que estava introduzindo pênis naquelas criancinhas, e levá-la para o hospital. Caso ele esteja sofrendo de transtorno, ele não deve ser preso. Ele deve ser o quê? Ser levado a um hospital. Pelo amor de Deus. Viu que eu perguntei outra coisa. Tá, vamos lá. O senhor acha que o seu discurso é muito bravo para conquistar todas as pessoas, a maioria da população brasileira? Olha só, eu não sou a terceira via, eu sou a princípio, hoje em dia, seria a segunda via, porque eu sou completamente diferente deles. A partir do momento que caso eu venha a ter uma votação suficiente para chegar lá, pode ter certeza que esse mesmo eleitor que vai votar em mim vai votar em candidatos conservadores também. Entendi. Deputado Jair Bolsonaro, obrigado por o senhor ter vindo aqui no estúdio com a gente. Passa rápido, deputado. E o senhor fala bastante. E agora o senhor abriu um sorriso. Bom ver o senhor sorrindo. Não, eu sou um cara feliz, eu sou bem de vida, graças a Deus. Posso chegar a abraçar o senhor agora? Pode, dar um beijo na sua boca agora. Aqui no Gauchão não tem isso, aqui a praça é hétero, pô. 10h51, obrigada, deputado. A gente vai pro intervalo comercial e volta em instante.